Olá, Karina Esmanioto por aqui e hoje é dia de podcast. E hoje eu tô com uma pessoa pra lá de especial que eu quero muito apresentar para vocês. Ela é empresária, investidora do mercado imobiliário e, gente, ela é mãe de trigêmeos, isso mesmo. Com vocês, Terezinha Schmidt Dalpaz. Obrigada, Karina, pela oportunidade de estar aqui. Desejo a você e a todas as mulheres guerreiras, né, um feliz Dia das Mulheres. A gente está gravando o Dia das Mulheres hoje, gente. É um dia especial, né? Agradeço a participação e vamos lá, se existir uma possibilidade da gente contribuir, trocar umas figurinhas, é sempre bom, né? Com a Terezinha eu sempre falo, é aula grátis. Às vezes eu vou lá na casa dela tomar um café, tomar um chá, né? Que a gente toma um chazinho juntas. E eu sempre aprendo, eu te admiro muito, sabe muito bem disso. Legal. Sempre ela me socorre quando eu preciso, escuta, né? As minhas mazelas. Mas eu gostaria que a Tere falasse um pouquinho quem ela é, né? Quem ela é, onde ela vive, como é que o mercado imobiliário foi apresentado para ela. E eu te deixo bem à vontade para contar um pouquinho da tua história. Obrigada, Karina. Assim, ó, é muito difícil uma autodefinição. Eu te diria assim, ó, quem é a Terezinha? A Tere popular, né? A nossa Tere. A nossa Tere. Assim, ó, eu sou uma jovem senhora de 62 anos, de bem Não com a parece, vida. gente. De bem com a vida. E não é fácil a jornada feminina, porque além de mulher, esposa, empreendedora, mãe, a gente tem toda aquela bagagem. Mas o que eu acho importante? A gente fazer aquilo que a gente gosta, a gente estar de bem com a vida, independente do que aconteça durante o dia. A determinação, o foco, eu acho que ele tem que ser meta diária. E nós, mulheres, principalmente, nada contra os homens, né? Mas nós, mulheres, eu acho que a gente tem uma força interior muito grande. Eu acho que nós somos capazes do impossível, né? E isso eu não digo por mim, eu digo por todas as mulheres que eu conheço. Então, assim, eu não sou uma exceção. Como todas as mulheres, eu tenho uma vida bastante agitada, os compromissos não são poucos, mas a gente sempre arruma uma brecha na agenda, uma brecha no dia para resolver o nosso problema, o problema do amigo, o problema do amigo do amigo. E, além disso, trabalhar no mercado imobiliário é uma paixão minha, como eu acho que deve ser tua. Acho não, tenho certeza, né? Mas, assim, eu acho que é um mundo fascinante. Apesar dos desafios que a gente enfrenta diariamente, né? Isso me fascina, esses desafios. Então, como eu poderia resumir quem é a Tere? É aquilo que eu te falei, eu acho que eu sou uma ex-funcionária do Banco do Brasil, mãe de família, casada com o Dagoberto, né? Que não pode faltar. Sim. E uma empreendedora no ramo imobiliário. Que como eu já falei, eu acho extremamente fascinante. Eu trabalhei muito tempo no Banco do Brasil, foi a minha escola, e isso me trouxe uma bagagem, em uma escala de valores, né, bem importante. E desde lá de novinhas, sem imaginar que eu já estava sendo empreendedora, eu comprei o meu primeiro apartamento, assim, ao acaso. Tipo, entrei no Banco do Brasil, comecei a pagar aluguel. De repente eu me deparei e pensei, eu digo assim, gente, metade do meu salário está indo para pagar onde eu moro. Isso está correto? Aí eu fui buscar informações junto à Caixa Econômica na época e vi da possibilidade de financiar um imóvel, e ali eu ingressei no ramo imobiliário involuntariamente, sem ter noção do que eu estava empreendendo. Eu fui realmente com o pensamento de para que eu vou jogar dinheiro fora. E a partir dali eu comecei a ver que o ramo imobiliário ele te dá um retorno muito grande, dependendo da localização onde você faz, se você se direcionar para a praia ou para o litoral principalmente, a gente tem um retorno financeiro que, apesar de todas as aplicações, porque durante muito tempo eu apliquei em bolsa, eu gerenciei empresa,
Mas assim, ó, o retorno, como diziam os antigos, o retorno de um imóvel, na pior das circunstâncias, ele vai acompanhar a valorização do mercado, a inflação, digamos assim, ó, a desvalorização do dinheiro que você tem. Sim. Então, só que nós vemos assim no ramo imobiliário, tem uma diversidade muito grande dependendo do perfil do investidor. Eu diria investidor ou cliente, depende muito do foco. Porque o que acontece? Meu primeiro imóvel foi necessidade, foi moradia. Eu vou pagar um aluguel? Não, eu não vou pagar um aluguel. Muita gente acha assim, eu vou morar de aluguel porque eu tenho um imóvel de alto padrão, eu só despendo do aluguel e tô morando muito bem, obrigada. Sim. Mas eu já penso o inverso. Eu penso assim, ó, eu prefiro um imóvel um pouco mais modesto, que é meu, porque a partir do momento que eu saio daquele imóvel, eu uso ele como trampolim para um outro investimento. E assim, é o que eu te digo, inconscientemente, eu fui me aprofundando no mercado imobiliário. E aí tu começa a ver o retorno disso. Tu começa a ver as oportunidades que o mercado imobiliário te oferece. Tenho grandes amigos que adoram investir no ramo imobiliário para a renda do aluguel. Sim. Tem outros tantos que gostam de investir em galpões. Por quê? Porque você constrói um galpão e você tem um retorno bem significativo de grandes empresas. Ainda mais, né, falando de valorização, é bom, você que é corretor de imóveis, que está ouvindo o podcast, que a gente está falando mais para corretores. Olha o quanto é importante. A Terezinha é investidora e ela reafirma que investir em imóveis sempre é o melhor negócio. Além de sempre ser o melhor negócio, a Terezinha vai falar que ela morou em Blumenau também. Isso. O nosso litoral é diferente de qualquer coisa, né, Tere? Com certeza. Aqui a valorização, ela é surpreendente e você que é o cliente, né, você que é corretor de imóveis, pode falar com propriedade para o seu cliente. Compre, porque você vai ter um excelente retorno financeiro, né? Exato, não, eu acho assim, ó, o papel do corretor é muito importante, porque o que acontece? O cliente chega normalmente cru. Uhum. Aí o que cabe ao corretor? E infelizmente acontece com muita frequência o despreparo. Existe uma tempestade de ofertas. Eu sempre digo isso. E às vezes o corretor ou o intermediador acaba pecando justamente por isso. No ímpeto de querer vender. De só se preocupar com ele, né? Exatamente. Então ele vem com uma tempestade de ofertas que confundem o cliente. Aí isso gera uma dúvida e tu acaba não sabendo se tu vai investir em A, em B, em C, e às vezes tu acaba comprando com uma outra corretora ou um outro corretor, até você ter um corretor de confiança, porque também é um trabalho do corretor criar esse laço afetivo com o seu cliente. Então eu te diria assim, ó, qual é o pecado mais, eu não digo grave, mas mais frequente? O corretor, ele recebe, tem uma oferta que o Joãozinho tá querendo vender um imóvel muito barato, mas às vezes não é o perfil do cliente ou do investidor. Então, se você tiver uma boa conversa com o cliente, se você tiver um relacionamento bem estreito com os teus parceiros investidores, você tem que identificar qual é o nicho que ele investe. O que ele gosta. Porque assim, ó, existem, litoral principalmente, existe oferta de todas as formas. Tudo que você investir no litoral, dificilmente você não vai ter um retorno muito significativo. E é o que eu digo assim, pode ser um imóvel de locação, pode ser um imóvel de moradia, pode ser uma locação temporária, pode ser um imóvel comercial, pode ser um galpão, alguma coisa assim. E pode ser, tem muita gente que compra imóvel mais antigo para reformar e vender ele com um ágio significativo. Também dá dinheiro. Você comprar um imóvel para alugar, também dá dinheiro. Você comprar um terreno limpo para construir um galpão, também te dá uma rentabilidade. Sim. Depende do perfil do cliente. Então, se você quer ter êxito na tua venda, primeiro passo identifica qual é o nicho que o teu cliente está apaixonado, ou qual a necessidade imediata do teu cliente. É a moradia? Ele quer investimento? Ele quer só ganhar dinheiro? Entendeu?
E qual a disponibilidade dele? Eu hoje, tipo assim, ó, como nós estamos no mercado há bastante tempo, tem muita muita oferta que surge no mercado que tem rentabilidade. Tipo assim, eu comprar um imóvel antigo que eu dou uma reformada nele e vendo às vezes quase pelo dobro do preço. Mas hoje, com a idade que eu tenho, com a experiência que eu tenho, eu já não tenho mais aquela disponibilidade, aquela vitalidade de me estressar com mão de obra, com arquiteto, desenvolver projeto, fazer, entende? Então eu quero um retorno diferente. Não que aquela oferta não seja interessante. E às vezes o corretor não entende isso. Ele acha, não, imagina, ele está sendo arrogante, é um excelente negócio, por que ele não faz? Mas não é isso. Então, o que tu tem que achar? Tu tem o nicho dos teus investidores ou o nicho de cliente, identifica o perfil dele. Se você fizer isso, você vai trabalhar muito menos e vai ganhar muito mais. Digamos assim, ó, a tua oferta, a tua atividade, você já vai buscar aquilo exatamente que vai saciar o desejo do teu cliente. Eu acho que aí é que tá. De repente tu vai concordar comigo, né? O que acontece com o corretor, nós, corretores de imóveis, a gente fala muito e ouve pouco, né? Então eu sempre digo, se eu te fizer perguntas, tu vai me responder. Exatamente. Então, muitas vezes os profissionais, nós corretores de imóveis, a gente não faz as perguntas e a gente nunca vai ter as respostas. E quem faz as perguntas tem que ouvir atentamente. Ó, a Terezinha, ela é uma investidora. Ela está falando, antes de querer vender, você precisa entender o que ela quer, para depois, de fato, oferecer algo, né, que encha os teus olhos. Exatamente. Porque é perfil, como tu havia falado, né? E eu sinto bastante isso no mercado, porque, tipo assim, a gente recebe oferta todo dia, o dia todo, no celular principalmente, mas assim, ó, é o que eu sempre digo, são ofertas excelentes, são lucrativas, mas não são o meu perfil, entendeu? Então assim, ó, o corretor podia estar trabalhando um outro cliente que ia dar o retorno para ele e, no entanto, não é que ele esteja perdendo tempo, mas de certa maneira ele está gastando energia em algo que não vai frutificar. Entendi. Entendeu? Então, se ele conseguir identificar o nicho de clientes, tipo assim, ó, ou o que eu diria assim, ó, eu sou uma pessoa bastante metódica. As coisas que eu faço normalmente são bem organizadinhas, digamos assim. Então, tipo assim, ó, cria uma pasta, trace um perfil dos clientes que tu tem e de acordo com a oportunidade que tu recebe, porque tem um investidor que compra e tem um investidor que vende. E às vezes um investidor tem uma oportunidade tão grande que ele vende um bem dele abaixo do mercado para poder reinvestir e ganhar em outro investimento, às vezes, muito mais do que ele retém aquilo que ele tem. Então, é um excelente negócio para quem compra e para quem está vendendo, porque apesar dele estar vendendo abaixo do preço, ele vai redirecionar esse capital para um outro investimento que vai lhe render mais. As tais das oportunidades. Se você tiver uma pasta, surgiu aqui, ó, um apartamento num prédio antigo que eu posso dar uma reformada. O tamanho é bom, as peças são boas, mas o apartamento está muito desatualizado. Então eu tenho um jovem investidor que gosta desse tipo de desafio, entendeu? É dar um banho de loja, melhorar, e você tem uma rentabilidade excelente. Se estressa um pouquinho com a obra, mas você tem um retorno muito grande. Agora, não adianta eu oferecer isso para aquele investidor que se direciona, por exemplo, para terrenos, para permutas. Então, vem alguém fazer uma oferta de uma casa maravilhosa, ele está vendendo a casa. Ele está apegado muitas vezes na casa, né? Na casa. E o comprador, ele está procurando uma área, um terreno. Então, não adianta você direcionar a tua energia para mostrar o lado positivo da casa, que a casa é iluminada, que ela é espaçosa, que ela é bonita, que ela tem jacuzzi. Porque, na realidade, aquele cliente está interessado na área. Podia ser um casebre de madeira, mas o interesse dele é na área. Aí você perde o foco, trabalhando o imóvel, que pode ser muito bom, mas na realidade você pega o cliente pela outra veia, que é a veia. A área é bem localizada, tu tem uma área grande, tu tem isso perto, tu tem
possibilidade de agregar outras áreas, essas coisas assim. Então, eu acho que o ponto principal é aquilo que tu falasse. Tipo assim, ó, se fala muito, tu quer vender rápido, principalmente os mais jovens, os iniciantes. Nada contra, porque você Todo já mundo passou por começar, isso, né? nós já passamos por isso. Mas assim, ó, em termos de maturidade, conforme você vai amadurecendo e conhecendo o mercado imobiliário, você vai vendo que tem oportunidade para todos. Sim. Né? E como tem aquele cliente que o corretor que gosta de vender casas em condomínio fechado. Tem aquele outro que prefere apartamentos em lançamento, que também é um grande nicho. Sim. Né? Grandes áreas, né? Exatamente. Áreas de permuta. Exatamente. Então, assim, ó, e existe aqui, nós não temos, aqui no Brasil, a gente não tem essa especificação que a gente vê, por exemplo, nos americanos. Sim. Os americanos, existem corretores especialistas. Ou você vende comercial, ou você vende a grandes áreas para permuta, para construção de shoppings, condomínios, ou você trabalha no ramo residencial. Dificilmente você vai encontrar um corretor americano que abrace todas as áreas. É bem difícil. E aqui, nós brasileiros temos o hábito de querer abraçar o mundo. Eu falo sempre assim, Tere, quem vende tudo nunca vende nada. Porque o que acontece assim, no nosso mercado ele é muito amplo. E quando o cliente ele vem nos procurar, um exemplo, ele quer comprar um apartamento de 2 milhões. Ele já estudou tudo que tem na região e muitas vezes o cliente já sabe mais do que a gente. Porque ele ficou especialista naquele nicho, né? Exatamente. E é isso que o corretor não faz. Ele quer abraçar o mundo, quer vender tudo e acaba ficando frustrado. Porque ele fica aprendendo e não tem tempo de vender, né? Uma coisa que eu percebo bastante no mundo da corretagem, tipo assim, ó, é eu ficar no meu escritório esperando o lead, ou esperando o cliente bater na porta, ou o meu telefone tocar. Não acontece, tá, gente? Isso é mentira! É verdade. Eu acho que nem pro corretor e nem pro investidor. Sim. Tem que estar em movimento, né? Eu sempre lembro assim, ó, uma lição que eu aprendi muito com o Rogério Rosa, que é uma pessoa, o Rogério quer falar um pouquinho dele? Quem ele é? Na realidade... Vai que os mais jovens não sabem quem ele é. Rogério Rosa foi um grande visionário, né? Ele foi, acredito que o fundador da Embraed, era o proprietário da Embraed, uma construtora que não é marketing, não é propaganda, mas que quem me conhece sabe que eu sou apaixonada. Aqui em Balneário, porque fora de Balneário eu também tenho as O coração dela fora de Balneário é outro coração. O meu coração em Balneário é a Embraed e eu tenho grandes parceiros, né? Nós temos assim, Porto Belo, por exemplo, nós temos em Peri, que é a Pax, que é uma construtora que tá revolucionando o mercado de lá, que eu acho que é muito bacana e evoluiu muito rápido, vem com produtos assim excepcionais. Mas voltando, agora, fugindo do marketing, eu nem ganho nada para isso, gente, tá? É espontâneo, é verdadeiro mesmo. É genuíno, tá, gente? É verdade. Então, assim, ó, o que eu penso? Mesmo o investidor, se eu tenho um caixa sobrando, se eu quero investir, Terezinha, o que eu faço? Eu saio, eu ando pelas ruas, eu entro no Google, eu começo a pesquisar, assim, ó, sem muita direção, mas ou terrenos, ou casas, depende a direção que eu tô querendo dar para o meu investimento. Eu não fico esperando o corretor. Claro que eu tenho meus corretores de confiança, né? Mas eu também me mexo. Sim. Entendeu? Eu tô sempre vasculhando uma oportunidade. Eu tô num evento social. Tipo, eu sou a Karine Svaniotto, sou corretora de imóveis. Não, eu sou a Tere. Você tem um terreno? Você está vendendo? Você tem uma casa? Você tem um apartamento? Olha, eu não trabalho com isso, mas eu tenho alguém que talvez possa te ajudar. Então, a gente está sempre falando do que a gente faz. Falando no que a gente faz. E eu acho que isso é muito da paixão que a gente tem por aquilo que a gente faz. Sim. E talvez esse seja um dos segredos de você ter êxito ou não. É você trabalhar com aquilo que você gosta. Nem sempre a gente consegue
trabalhar o dia inteiro ou fazer as 24 horas ou as 16 horas ou as 12 horas ou as 8 horas da tua jornada, exatamente aquilo que tu quer, porque como todo mundo, nós temos os nossos BOs. Sim. Tem os filhos, tem o marido, tem a casa, tem os empreendimentos, tem as intercorrências que acontecem nos imóveis e que a gente tem que estar presente para dar assessoria para quem precisa resolver. Mas a paixão por aquilo que a gente faz e o mexa-se. O mexa-se a gente fala aqui, Tere, que é TBC. A Tere me acompanha. Eu acompanho essa menina. Então, assim, mas é verdadeiro. A gente leva na brincadeira, mas é incrível como isso funciona. Sim. É como você é extremamente bem-sucedida porque o teu trabalho não é só eficaz, ele é eficiente. Por quê? Porque tu tens foco naquilo que tu quer. Tu busca aquilo que o teu cliente quer, aquilo que o teu cliente precisa. Então, assim, dificilmente acontece de tu buscar e não encontrar exatamente, ou a hora que tu encontra o teu cliente já direcionou para um outro investimento. Sim. Normal, como todo mundo, mas digamos assim, a eficácia do teu trabalho é muito mais constante do que você começar a tirar ou direcionar o teu trabalho para todos os campos. Sim. Sem ter um foco específico. Então, eu acho que tanto para o corretor, como para o investidor, como para aquele cliente que está procurando o primeiro imóvel, primeiro é você definir exatamente o que você quer. Nunca nós vamos conseguir definir 100%, porque no meio do caminho, alguma coisa vai se ajustar, alguma coisa você vai mudar, às vezes para melhor, às vezes... Dá uma recuadinha. Dá uma recuada, porque de repente aquele imóvel que tu estava prospectando não está dentro do teu orçamento do momento, né? E são coisas normais que acontecem com todo mundo. Sim. Mas a gente tem que estar preparado para isso. E eu acho assim, o foco é, digamos assim, a gente ouve desde criança, eu que já estou bem madura, né? Desde criança meu pai sempre dizia assim, se for para você fazer alguma coisa, faça o teu melhor. Você não tem que competir com ninguém. Você até pode se espelhar, pegar o exemplo de pessoas que você admira. Que já chegaram lá, né? Que já chegaram lá, que te impulsionam, que te dão energia, que te jogam tipo assim, eu admiro demais aquela pessoa, aquela outra, né? E pegar os bons... A minha meta de vida é ser a Terezinha, tá? Ela mente bonito. Não, é verdade, é verdade. Eu fui lisonjeada com isso, né? Mas então, assim, como eu te disse, então, às vezes a gente tem um objetivo que naquele momento não está dentro das condições da gente. Tipo assim, eu quero comprar tal imóvel, coisa, de repente se depara com a realidade que o custo, às vezes nem o dinheiro para comprar o imóvel você tem, mas você tem que ver o custo de manutenção. Sim. Né? Eu quero comprar uma mansão de uma quadra inteira. Quem não quer? Sim. Aí você precisa de profissionais para cuidar. Você precisa de jardineiro, você precisa de piscineiro, você precisa de empregada, você precisa de pessoa que vem limpar, que vem podar as árvores, essas coisas assim. Então, assim, se tem o teu orçamento, dá tranquilo, quanto que você vai gastar por mês para manter esse imóvel? Sim. Então, assim, não é só o comprar o imóvel. Você tem que ver que junto com ele vem uma listinha de débitos. Sim. E muitas vezes pesadinho. Né? Exatamente, tributação e coisa. Mas, então aí o que você faz? Não, olha, então talvez eu vou comprar um imóvel melhor, vamos dar uma avaliada. E aí entra o trabalho do corretor. Sim. Como às vezes você quer comprar um apartamento modesto, um imóvel mais modesto, e de repente... o corretor te mostra que você tem condições de comprar alguma coisa maior. Nós temos várias possibilidades de pagamento. Às vezes um financiamento direto com construtora, às vezes um financiamento junto a uma instituição financeira que está com juro baixo, ou às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu pagar juro. Eu ouvi isso a minha vida inteira, sabe? Meu pai dizia assim, Deus o livre fazer dívida. Sim. Sabe que meu pai também é assim. Que pagar juros, Deus o livre. Eu já paro, eu já faço um cálculo diferente. Eu digo assim, eu vou pagar quanto de juro? Quanto que eu vou ter de valorização?
Sim. E ainda se é um imóvel para investimento, eu tenho a locação desse imóvel. A partir do momento que eu loco esse imóvel, às vezes a locação paga 50%, 60%, até 70%, 80% da prestação do imóvel. Quer dizer, eu adquiri um imóvel, aumentei a minha carteira e o imóvel se pagou. Na realidade, o meu investimento, ao invés de ser um grande investimento, ou eu não diria o investimento, porque o investimento continua sendo grandioso, Sim. mas o meu desembolso financeiro Bem menor. foi bem menor. Dificilmente alguém para calcular isso. Entendeu? É como aquele pequeno prestador de serviço, digamos assim, eu sempre ouvia isso, sabe? A menina que vende o brigadeiro, ela faz o brigadeiro, vê quanto, ela soma o que ela gastou, daí ela põe lá 10, 20% em cima, que é o lucro dela. Mas ela esqueceu que ela está trabalhando. E a hora de trabalho dela, quanto custa? Sim. Sabe? Então, às vezes eu tenho uma certa dificuldade quando eu converso com alguns corretores que dizem assim, ai, Tere, isso aqui, como é que tu pode não fazer isso? É um excelente negócio, tanto para venda como para compra. Né? E eu digo assim, gente, não é bem assim. Olha quanto isso vai custar. Né? Ou olha, eu vou vender. Mas vamos lembrar que eu vou vender nesse preço, eu tenho 20% de lucro. Desses 20% de lucro, a minha empresa tributa como? Eu vou tributar só em cima dos 20% ou eu tenho lucro presumido e vou ter que tributar em cima do total? Em cima disso, eu tenho que tirar o que eu já investi no imóvel, o que eu já gastei, o que eu vou fazer com esse dinheiro. Então, tanto na compra quanto na venda, a gente tem que ter. E aí você tem que ter um parceiro que te acompanhe nisso. Sim. Tanto dentro de casa, sim, né, como o teu parceiro corretor. Eu sempre digo que o trabalho com o corretor e o cliente é quase um casamento. É verdade. Sabe? Porque a partir do momento que tu conhece o teu cliente, surgiu uma oportunidade. O que você faz? Você direciona, tu já tem a tua carteira de clientes, tu sabe qual dos teus clientes tem o perfil para aquele negócio. Enquanto que, muitas vezes, o que o corretor faz? Pega a listinha de investidores e liga para todos eles. Sim, né? Oferecendo da mesma forma, o mesmo produto. Exatamente o mesmo produto. E muitas vezes, mais de 50%, 60%, 70% dos teus clientes ali não tem perfil para aquele imóvel. Sim, ele só copiou a informação. Só copiou, exatamente. Mas eles acham que assim, não, eu vou atingir o máximo possível. E não é assim. E acho que, né, você do outro lado, como investidora, também percebe esse descaso do corretor, né, que ele trata dessa forma como se né, o investidor não fosse importante, se fosse mais um. E não trata caso a caso, né? Exatamente. Mas eu diria assim, ó, Karina, eu acho que não é nem descaso, é inexperiência e despreparo. Concordo. Com a maturidade, com quanto mais tempo você fica no mercado, é como uma criança. Nós mães, a gente tem o hábito de querer proteger os filhos. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, porque, né, porque vai acontecer isso, não, mãe, deixa eu viver. Se eu tiver que cair, eu preciso cair para levantar. E dificilmente a gente observa que a gente quer proteger. E eu acho que o corretor, tipo assim, eu no mercado imobiliário, eu penso assim, quando eu comecei a investir em balneário, porque eu não comecei a minha carreira de investidora aqui. Qual é o normal? Eu comecei lá onde eu morava. Eu comecei em Chapecó, comprando meu primeiro imóvel, e conforme eu fui mudando de cidade, o que fazia? Vendia aquele, eu usava como trampolim para comprar um outro na cidade onde eu estava, que eu já acho que estava muito bom. Eu era uma jovem de lá, 18, 19 anos, nem sabia o que era realmente investir no mercado imobiliário. Eu fui meio que por instinto e por não querer botar dinheiro fora. Sim. E conforme eu fui amadurecendo, sabe, eu fui vendo, tipo assim, meus primeiros investimentos aqui na região foram em Blumenau. Sim. Aí, de repente, eu comecei a ver as oportunidades que tinham no litoral e comecei a fazer pequenos investimentos no litoral. Só que daí eu comecei a avaliar que a valorização, o rendimento daquilo que eu tinha investido no litoral era às vezes o dobro, até o triplo daquilo que eu tinha investido em Blumenau. Sim. Aí eu disse assim, gente, se eu tô com o capital parado aqui, porque na hora tu pensa assim, eu vou comprar o mais barato. Aqui o imóvel sempre foi um pouquinho mais
mais caro Sim. do que em Blumenau, Gaspar, a região Brusque. toda, Brusque. Então eu disse assim, imagina, aqui eu compro 2, lá eu vou comprar 1, eu vou comprar aqui que eu compro 2. Sim. Só que com o passar do tempo, eu também fui amadurecendo. Eu fui percebendo que não era o valor do imóvel que ia determinar o meu retorno financeiro. Sim. Era eu ter uma estratégia do que eu estava fazendo. Aonde está o meu maior retorno? Uhum. A hora que eu quero vender, o que me dá mais liquidez? Porque também não é só a valorização. Não adianta eu ter uma valorização de 1000% e não conseguir vender o imóvel Sim, depois. não ter liquidez, né? Não ter liquidez. Então, assim, ó, é um somatório de fatores que nós, investidores, temos que olhar. Uhum. E, às vezes, o corretor não entende isso. Sim. E o imóvel tá barato. Uhum. Só isso aqui. Compro porque o imóvel tá barato. Tá muito barato. Imagina, Sim. era lá 2 milhões, o cara tá vendendo por 1.500. Uhum. Tu tens que comprar, são 500 mil. Ou então, assim, um pré-lançamento. Olha, ele tá lançando com 30% de deságio Uhum. e compra porque vai valorizar. Mas eu tenho que ver na minha carteira, eu acho que são excelentes investimentos. Sim. Mas aí Mas não pra ti, no entra a caso. perspicácia do corretor. Sim. Para qual cliente essa oportunidade é interessante no momento? Não adianta ele me oferecer isso se eu não tenho capital disponível no momento. Não adianta ele me oferecer isso se eu estou direcionada para outro tipo de investimento. Então, assim, não é só a negativa. Aí o corretor fica triste, fica meio que de bico com a telha, porque não, tu é muito exigente. E às vezes não é Sim. só o corretor, tá? Tem construtor que também fica assim. Mas assim, até ele entender como tu funciona como investidora, né? Exatamente. Então, assim, ó, o negócio dele é excelente. Uhum. Mas naquele momento, essa excelência não é importante para mim. Uhum. Entendeu? Ou eu tenho uma outra oportunidade, ou eu estou voltada para um outro investimento naquele momento. Isso não quer dizer que eu vou ser menos parceira, Uhum. ou que eu não admiro a empresa, ou que eu não admiro o trabalho do corretor. Sim. Entendeu? Então, assim, ó, é fascinante o mercado, mas ele é muito cheio, ele é repleto de minúcias. E se o corretor não tiver maturidade para continuar parceiro nesses momentos, aí às vezes você perde grandes companheiros de caminhada, Sim. porque eu acho que o corretor ao longo da vida, tipo assim, ó, eu tive durante muitos anos, vocês é testemunha disso, Sim. né? Que todos os nossos negócios eram fechados por um único corretor. Eu não Sim. fazia nada no mercado sem falar com ele. Sim. Sempre ele estava, ele fazia parte das minhas decisões. Só que chegou um momento que até por, digamos assim, ó, aquilo que para ele era interessante, para mim já não era mais. Sim. Aqui, tinha conflito já. Né? Exatamente. As visões começaram a se tornar um pouco diferentes. Uhum. E aí não houve, talvez, maturidade de nós dois, entendeu? De sentarmos e alinharmos a caminhada, digamos assim, ó. E não só por isso, é que eu acho que tem realmente, de repente eu comecei a me direcionar para um outro tipo de imóvel, entendeu? Que não era exatamente aquilo ali. E você também entrou na minha vida, né? E bagunçou um pouco, né? Os nossos investimentos, mas para ganhar um dinheirinho, então tá no positivo. Eu sempre digo, eu deixo meus clientes ainda mais ricos, né? Esse é meu trabalho. Mas assim, tem muito corretor que nos assiste. Então, olha a aula grátis que a gente está tendo aqui, né? Não adianta a gente querer sair por aí que nem sangria desatada, né? Exatamente. Querendo oferecer tudo e qualquer... Não, calma. Tem que ter uma estratégia. O porquê que tu levanta todo dia, com quem tu vai falar, com quem tu vai conectar. Então, assim, eu tenho quase 17 anos de mercado. Então, eu passei por algumas fases. Você assistindo aqui agora esse vídeo, esse podcast, você vai poder redirecionar algumas coisas. Exato. E aprender com quem já passou. Tem uma amiga psicóloga dele que ela sempre fala assim, aprenda com os erros dos outros. Só que não é bem assim que funciona, né? Mas assim, vocês estão tendo a oportunidade de escutar de uma investidora que de fato tem que ter uma estratégia e tem que entender o que o cliente precisa, né? Exato, eu acho que essa maturidade e eu diria até resiliência, entendeu? De você receber um não. Porque ninguém gosta. Nem você,
Nem eu. Sim. Porque se diz assim, achei uma grande oportunidade, vou chegar lá, eu tenho certeza, né? Mas você não parou para pensar exatamente no perfil do cliente ou do momento que aquele teu investidor está passando. Porque às vezes é uma excelente oportunidade, mas ela veio na hora errada para o cliente. O investidor acabou de fazer um outro tipo de investimento, não necessariamente, né, com o mesmo parceiro. Às vezes acontece de até um negócio direto, o próprio vendedor, o próprio proprietário do imóvel procura por saber que tu investe, vem e te traz uma oportunidade. E assim, nenhum de nós tem um capital ilimitado. Nós temos ciclos. Né? Esse ciclo eu estou para venda, não, esse ciclo eu estou para compra. Sim. Então, esse momento, o próprio corretor tem que entender. Né? Como o próprio corretor tem o dia que ele acorda animado, diz assim, hoje eu vou vender de qualquer maneira. Sim. E ele vende. E ele vende. Se ele tiver determinação... Botar na cabeça, né? Exatamente. O acreditar em si. Agora, não adianta, e eu vejo muito isso, principalmente nesse momento. Eu não diria que nós estamos atravessando uma crise. Porque o Brasil está sempre em crise, né, gente? Mas assim, nós temos ciclos. Sim. Né? E o mercado imobiliário, ele traz grandes oportunidades, ele traz grandes ofertas. E aí eu digo, se existe crise, ótimo. Porque eu sempre ganhei dinheiro em época de crise. Eu não ganhei quando o mercado estava ascendente. Entendeu? Sim. Ganha esse dinheiro na compra, não é só na venda. Né? Sim. Então, só que se o corretor não direcionar o tempo dele, o dia só tem 24 horas. Sim, é verdade. E passa tão rápido. Dentro dessas 24 horas, tem muita coisa para resolver. Você tem a família, você tem o filho, você tem os negócios. A casa. Você tem os problemas particulares que precisam ser resolvidos, né? Porque Sim. cada um de nós tem a sua logística, e o corretor não é diferente. O investidor, o corretor, o construtor, todos nós somos seres humanos, temos os mesmos, as mesmas necessidades, que eu digo... não é a necessidade básica, mas assim, todos temos a mesma logística. Os problemas são basicamente os mesmos, a intensidade com que eles acontecem ou que eles se manifestam são ciclos diferentes, mas na realidade nós somos seres humanos exatamente iguais. As nossas necessidades, os nossos BOs são os mesmos. Muda o endereço, o problema é o mesmo. E precisa ser resolvido. Então, assim, e ele tem que fazer isso nas 24 horas. E às vezes um não de manhã desestrutura ele pro resto do dia. Só que tem que ter inteligência emocional, sabia? Exatamente. Então, assim, eu sempre brinco porque muitas pessoas que me conhecem dizem assim, que quanto mais enroscado o negócio, mais eu me fascino. Que eu procuro encrenca. Não, eu acho que tu é uma resolvedora de problemas e, consequentemente, tu tens mais lucratividade. Porque tu te envolve, de fato. E a maioria das pessoas não querem isso. Não quer isso. Né? Consequentemente, vão ter menos retorno, né? Exatamente, mas eu acho que não é só isso. É que assim, eu vejo no meu perfil e é uma coisa que eu venho tentando me estudar também para descobrir, né? Sim. Quem é a Tere. Então, assim, eu realmente sou movida a desafios. Quando a coisa vem muito fácil, a gente fica desconfiado. É verdade. Ser humano é triste, né, gente? E eu vejo, assim, um inventário. Às vezes você tem um inventário com 10, 12, 14 herdeiros. Pensa conciliar a vontade de 14 herdeiros. Sim. Não é fácil, é um negócio demorado. Um imóvel que tem alguma pendência que você tem que resolver. 90% dos investidores já não quer nem olhar. Eu já dou uma olhada com um pouco mais de carinho. Por quê? Sim. É solúvel. Eu não estou falando da gente pegar uma empresa falida, que você sabe que vem todo um problema a posteriori, né? Mas eu estou dizendo assim, o negócio é enroladinho mesmo, sabe? Às vezes é tão simples de você resolver o problema e as pessoas se perdem no caminho achando, não, meu Deus, vai ter que... Ai, são 14 pessoas, não quero, já pensou?
Às vezes demora realmente 1 ano, 6 meses, 2 anos para você resolver. Mas se você garantir um negócio lá no início, você já deixar, digamos assim, amarradinho, acertado, né? Quem tá ganhando dinheiro é você. Com certeza. Né? Só que a maior parte já não olha. Então, não deixa de ser o apartamento antigo para reformar. Entendeu? Só que ao invés da reforma, você tem que solucionar o problema. E quanto mais você opera no mercado imobiliário, você vai descobrindo os caminhos para a solução desses problemas. Sim. Às vezes, aquele monstrinho que a gente desenha, ele é tão simples de resolver, a burocracia dele às vezes demora, mas às vezes você tem caminhos para encurtar ela. O próprio inventário, dependendo da quantidade de imóveis envolvidos, você consegue resolver no cartório, você não precisa de um advogado. Nada contra os advogados, que eu acho excelentes, eles são ótimos parceiros. Mas às vezes você consegue resolver isso diretamente. Sim, você vai no cartório, conversa com a tabeliã. Nós temos aqui em Balneário, nós temos tabeliões assim, ó, excelentes que se dispõem a te orientar, a te ensinar um caminho, dependendo do problema que o imóvel tem, ou às vezes nem tem problema, para solucionar as diversidades que surgem no inventário. Eles traçam a rota do que você tem que fazer. Sim. É como você documentar um carro. Ah, não, eu preciso de um despachante para documentar meu carro. Gente, você paga o documento, leva no Detran, você sai com o documento na mão daqui um pouquinho. Sim. É muito simples. Mas às vezes eu acho que as pessoas elas têm preguiça, né, de fazer determinadas coisas. Exatamente. E querem pagar pelo comodismo. E tá tudo bem. Cada caso é um caso, né? Exatamente. Então, eu diria assim, ó, voltando, né, ao nosso ciclo do mercado. Você que é corretor de imóveis, faça um briefing do seu cliente ou do seu parceiro de negócios. Você ganha com isso, ele ganha com isso. E, às vezes, até você pode levar para ele oportunidades que ele não estava contando. Sim. Tipo assim, ó, coisas novas, descubra novos caminhos que possam agregar, sabe? Tem que estar sempre antenado, né? Exatamente. Eu aprendo muito, inclusive, contigo. E eu aprendo tipo contigo. Assim, ó, muitos horizontes que eu tinha, assim, limitados, eu passei a ver que esse limite não existe. Entendeu? Então, assim, eu acho que é uma troca. Sim. Existe realmente um caminho de 2 mãos. Sim. E sabe? Quanto mais junto e mais uma confiar na outra, mais coisas boas acontecem. Só que eu falo pelo lado do corretor. Às vezes, o investidor ele não deixa tu entrar tão a fundo na vida dele. E muitas vezes ele perde também. Porque tu quer ajudar ele. Só que ele tá tão calejado que ele se fecha e o corretor não consegue chegar até ele. E quando o investidor ele abre, aí tu consegue de fato, opa, agora a gente vai seguir junto. Mas aí eu te diria que entra a determinação e a perseverança. Certo. Eu tenho uma amiguinha, sabe, que queria me tirar do mercado de Balneário e me levar para o mercado vizinho, que era Porto Belo. Sim. Você conhece essa mocinha muito bem, obrigada. Aí ela dizia assim para mim, vamos conhecer Porto Belo, vamos conhecer Perequê, lá é um mercado muito promissor. E eu sempre fui muito resistente. Você lembra? Eu dizia assim, gente, eu não vou sair de Balneário. Sim. Balneário, para mim, para que eu vou mexer em time que está ganhando? Sim. Né? Até que uma bela tarde, ela resolve me levar para passear na casa da mãe dela. Mas no meio do caminho, ela resolve parar para tomar cafezinho numa construtora, a Pax Empreendimentos. E aí, o que aconteceu, né? Dona Tere saiu de lá apaixonada pelo mercado de lá, né? Já com negócios encaminhados, sem nenhuma pretensão, né? E digo para vocês, ganhei dinheiro, tô ganhando dinheiro e não tô nem um pouquinho triste. Viu? É só o fato de abrir, né? Para outros horizontes. Exato, mas aí eu digo assim, ó, isso eu devo a você. Sabe, aproveito para dar esse depoimento no Dia das Mulheres, porque independente de qualquer coisa, vou aproveitar a oportunidade para dizer o quanto eu te admiro como profissional, como pessoa, como guerreira. Eu já falei isso nos bastidores, mas vamos falar em público, porque eu acho que realmente você é merecedora.
Não sou de rasgar seda, não é meu hábito. As pessoas sabem que eu tenho uma régua bastante alta, mas realmente... E assim, ó, muitas coisas mudaram depois que você entrou nas nossas vidas, assim, ó, em termos de visibilidade, em termos de retorno financeiro. E eu acho que esse depoimento vem endossar aquilo que tu faz. Entendesse? Porque eu não estou falando como marketing, é como eu falar da Pax, eu sou suspeita, é como eu falar da Embraed. Eu não ganho nada para isso. Mas assim, ó, eu fico muito feliz em ver essas empresas crescendo, em ver o produto dessas empresas sendo premiado, vendo as corretoras sendo premiadas. Então, assim, ó, eu acho que isso nada mais é do que o reconhecimento daquilo que você plantou. E que sirva de exemplo para jovens que estão entrando no mercado agora, tanto para investir como para trabalhar no mercado de corretor. Eu conheço advogados, fisioterapeutas, outros profissionais liberais que largam a sua profissão para entrar no mercado imobiliário. Né? E assim, ó, muitos saem muito bem sucedidos e outros tantos saem extremamente frustrados. Por quê? Primeiro, eu acho que você tem que ter perfil. Sim. Você tem que gostar do que você faz. Você tem que se preparar. Porque não é só eu fazer um Cresci. Gente, escutem isso que ela tá falando. Não é só fazer o Cresci. Vai dar um corte pro podcast. Vai lá, Tere. Entendi. Então, assim, ó, não é simplesmente você, eu fui lá, fiz a carteirinha do Cresci, fiz o curso, passei e agora eu sou corretor de imóveis. Não, gente, como qualquer outra profissão, você tem que investir em conhecimento. Concordo. Você tem que gostar do que você faz. Concordo. Você tem que ter paciência, porque às vezes você vai ser o confessionário do teu cliente. Sim. Às vezes o teu cliente não está num bom dia, ele está cheio de problemas, você chega lá, ele despeja todos os problemas em você, ou ele despeja o mau humor em você. Verdade. E você tem que ser resiliente o bastante para entender que ele é um ser humano e que você chegou com a coisa certa no momento errado. Sim. Então, assim, ó, mas basicamente o que é? Eu acho que é essa paciência e você gostar do que você está fazendo. Se você gosta, você vai investir. Você tem que investir em cursos, você tem que ler livros, você tem que ler, inclusive, esses livros de inteligência emocional. Sim. Você tem que ter equilíbrio emocional. Verdade. Entendeu? Porque às vezes nós vemos assim, ó, em todos os mercados, em todas as carreiras. Os bem-sucedidos. Vamos usar Gisele Bündchen. Quantos nãos ela recebeu? Quantos sacrifícios ela fez, né? Quanta abdicação ela teve, largou família, foi para São Paulo jovenzinha, enfrentar o mundo sozinha. Quantos desafios ela teve? O ramo imobiliário não é diferente. Sim. Sim. Entendeu? Mas o que ela fez? Ela começou a investir no seu aprimoramento, em conhecimento do que ela estava fazendo. Qual era o real objetivo? Quantos modelos existem no meio do caminho? Sim. Eu trago essa analogia para o mercado imobiliário. Eu vejo muita gente extremamente motivada, fica lá 2, 3 meses assim, não, isso não é para mim. Que ele nem teve tempo de colher o que ele plantou, né? Exatamente. Ele nem plantou, na realidade. Com todo o respeito, ele nem plantou. Em 3 meses, você não sabe o que é um mercado imobiliário. Sim. Então, o que você tem que fazer? Você tem que conhecer imóvel, você tem que conhecer o que realmente um corretor faz, as estratégias que um corretor pode usar. Gente, não é... eu sou um bom comunicador. Eu gosto muito de conversar com pessoas, eu vou me dar muito bem. Isso, às vezes, facilita... E às vezes te atrapalha. É verdade. Porque às vezes o tu falar demais, ou tu chegar com muita sede ao pote, assusta, né? Assusta o cliente. Ele diz assim, não, mas tem alguma coisa errada aí. Sim. Então, assim, ó, e o equilíbrio das emoções. Tu saber ouvir. Às vezes o teu cliente está no momento e fala, ele quer falar. Tenha paciência para deixar. Aí tu já percebeu, né? Que você tem que ter a perspicácia de sentir que aquele não é o dia para falar de negócio. Para falar de negócio. Você vai ser o psicólogo. Sim, e tá tudo bem. Você vai ouvir, você vai dizer assim, perdi meu dia. Não, você não perdeu o teu dia. A gente só ganha. A gente só ganha, porque
Você ouviu, vai ter o dia que você vai precisar desabafar, sim. talvez não com o teu cliente, porque no nosso caso Sim. existe uma relação de amizade. Sim. Muitas vezes não existe isso no corretor, Uhum. mas aí vem, seja o mais parceiro possível dos teus clientes, Sim. porque esse laço de amizade, ele nasce naturalmente, Verdade. né? Aonde existe confiança, Tem que ser genuíno, né? existe parceria. Não adianta se querer imputar dentro da cabeça do Uhum. cliente que o teu produto é o melhor, que você é o melhor corretor. Você tem que demonstrar isso. E se você só vai demonstrar isso se você conquistar a confiança do teu cliente. E você só vai conquistar essa confiança se você for parceiro. E isso inclui você receber nãos, inclui você ter que ouvir. Às vezes você vai falar e o cliente não absorveu o que tu tava. Mas aí entra a tua perspicácia de saber que tu tá falando e o cliente não tá prestando atenção. Uhum. Então, esse momento, não adianta você passar a tarde inteira com o cliente sabendo que ele não tá absorvendo nada do que tu tá falando. Sim. Né? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque amanhã, de repente, ele vai chegar, vai te ligar e vai dizer assim, mas como é que era mesmo? Já Aquele aconteceu negócio. comigo. Sim. Como é que era? Não quero. Aí, uma semana depois, mas Será que é bom? Vou lá será ver. que é bom? Vem cá, me dá mais esclarecimentos sobre isso, né? Sim. Então, às vezes, o teu não é definitivo. Sim. Mas pode ser e tá tudo bem. Ó, gente, é aula grátis. Eu juro que eu adoraria ficar aqui. Quer dizer, eu fico conversando com ela sempre. Sempre dá um jeitinho. A gente sempre dá um jeito de se ver durante a semana, conversar, tomar um café, tomar um chá. Isso é muito bom. Então, você que é corretor de imóveis, teve aula grátis. A gente já tá finalizando. Como eu disse, eu adoraria ficar aqui o dia inteiro conversando, que a gente tem muito assunto. E eu quase nem gosto de falar, né? E eu, né? Mas eu só queria te fazer a última pergunta, assim. Você, de fato, é uma mulher de sucesso. Ela é bonita, ela é rica, inteligente, mãe, esposa. Qual é o segredo da Tere? O porquê a Tere faz o que ela faz? O que eu te diria? Primeiro, eu acho que é foco, determinação. Não seria nem o foco, porque às vezes eu fico meio desnorteada, mas eu acho que é assim, ó, é determinação. É você acreditar que você é capaz. Eu não fico me comparando com a Karina, com a Gabriela, ou com outros investidores, ou com a mulher mais bonita, ou com a mulher mais inteligente. Eu me espelho em algumas pessoas que eu admiro e procuro nelas os pontos positivos, os negativos eu descarto e eu penso assim, ó, se eu estiver fazendo o que eu gosto, porque muitas vezes eu trabalho gratuitamente para muita gente, entendeu? E não é isso aqui, ó, não é ação social. Tipo assim, ó, eu não me importo de partilhar o que eu sei, ou a boa oportunidade que eu vejo no mercado, ou às vezes um negócio que eu não posso absorver, mas eu sei que tem amigos conhecidos que podem absorver. Aí a pessoa diz assim, não, Tere, tu não tá fazendo isso de graça. Mas gente, a lei do retorno existe. Sim, eu também concordo muito com isso. Entende? Então, assim, ó, às vezes as pessoas só querem ser ouvidas. Às vezes tu tira meia hora do teu tempo para ouvir alguém, mais tarde tu vai encontrar essa pessoa pelo caminho. Então, assim, ó, quem olha para mim às vezes pensa que eu sou meio anormal. Mas o que eu acho? Primeiro, eu criei uma rotina. Eu me dei de presente 2 horas por dia, que são minhas, que é a minha academia. E não é para eu cultivar o corpo, isso e aquilo. Não, gente, é a minha terapia. Eu gosto de dançar, eu gosto de dar risada, eu gosto de falar bobagem. Eu sou uma pessoa absolutamente normal e eu acho que se eu trouxer essa leveza para minha vida, o que eu tenho para resolver mais tarde se torna mais leve, se torna menos pesada. Eu estou mais preparada para isso. E uma coisa que é muito importante, e eu acho que eu gostaria de deixar nesse depoimento também, o quanto é importante as mulheres se ajudarem, se impulsionarem. Eu não fui sempre essa Tere despachada, autossuficiente, que chega em qualquer lugar de cabeça erguida e não se preocupa se alguém está criticando, se eu estou bem vestida, se eu estou mal vestida, se eu estou com roupa de academia ou se eu estou de salto alto. Isso não me preocupa.
sabe? E o que que é isso? Isso eu devo muito a uma amiga chamada Cíntia e a outra chamada Letícia, Tu sempre fala que eu dela. sempre falo delas. E eu não preciso nem Sim, citar, sim, mas tu porque sempre fala tá delas. agregada, mas eu falo nelas por quê? Porque elas me fizeram olhar para a Tere. Ver que a Tere tem capacidade, que a Tere não é melhor do que ninguém, entendeu? E eu acho que aí é que tá o segredo. Eu não quero ser melhor que você, ou melhor do que a Maria, ou melhor do que a Adriana. Não, eu quero ser o meu melhor. Eu me empenho para fazer o meu melhor. E não me importo de partilhar isso com outras pessoas. Sim. E aí eu acho que o resultado é sempre positivo. Nem sempre a gente ganha, nem sempre eu chego no resultado que eu quero, mas também isso não me abate. Sim. Eu passei a olhar o lado positivo do que me acontece no dia a dia. Inclusive, o lado positivo dos meus atrasos. Por que que eu atrasei? Ai, que horror, cheguei atrasada. Teve um motivo. Sim. Por que que eu não tive êxito em tal atividade? Porque não era para ser. Tem coisas que adianta. não são para ser. Exatamente, não adianta eu ficar chorando pelo que eu não conquistei. Eu tenho que usar minha energia para aquilo que eu quero conquistar. Ah, não deu certo esse, mas eu vou tentar de outra maneira. Então, eu acho que a partir do momento que a gente se olha e a gente começa a aceitar as nossas virtudes, os nossos defeitos, as nossas falhas, tudo fica mais leve. Eu concordo contigo 1000%. É porque a gente acaba se conhecendo e sabe quem somos, né? Exatamente. Se torna tudo mais fácil. Mas, gente, eu adoraria, mas ela vai vir para outros podcasts, vocês podem aguardar. A Tere tem o Instagram dela, lá onde ela compartilha a vida dela, né? A Tere é uma investidora, porém a gente acaba, vez ou outra, fazendo algumas coisas juntas. E se você quiser acompanhar a Tere lá, ela vai mostrar as danças e tudo que ela faz durante o dia. Tere, eu quero te agradecer mais uma vez pela presença, né? Aqui ela vai comer um pedacinho de cuca de brusque, que a Gabi trouxe. E é sempre muito bom conversar contigo, é sempre aula grátis. E a gente só quer deixar um tchauzinho aqui pra câmera, vamos deixar um tchau? Gente, tchau. Beijo. Obrigado por ter assistido, ter ficado até o final. E compartilhe esse vídeo aí com um corretor de imóveis que quer saber o que uma investidora imobiliária pensa. Beijo! Tchau, tchau! Beijo, gente!